a gente está falando de um tema que é muito difícil, mesmo entre os feminismos e grupos de direitos de mulheres, que é a prostituição e o que fazer contra a prostituição. A gente tem uma posição muito clara, que é defender a legalização e a regulamentação da prostituição para garantir direitos às prostitutas. Mas esse é um tema que nos perturba porque a gente tem dúvidas sobre esse tipo de trabalho. O que é essa perturbação que a gente fica? Nós usamos o feminino aqui para falar as prostitutas porque historicamente foram mulheres, mas nós podemos incluir aqui travestis, trans, homens que estejam dentro desse mercado que é vender o corpo, vender o sexo, vender o prazer. Nós temos muita dúvida de que proibir a prostituição seria uma forma de proteger as prostitutas ou os prostitutos, quem quer que venha a ser. Na verdade, regulamentar a prostituição, descriminalizar a prostituição em alguns locais, é garantir direitos, oferecer proteções. Não é só aqui um discurso raso sobre liberdades. Nós temos dificuldade de assumir que tudo é livre escolha. Nós fazemos escolhas na nossa vida diante dos constrangimentos em que nós vivemos. Então, muitas mulheres que escolhem ser profissionais do sexo estão dentro de um mercado bastante restrito. Você é advogada. Sou. Você escolheu o quê? Eu escolhi ser advogada por enquanto, né? Mas eu tenho que avaliar aí qual é o custo-benefício das outras profissões disponíveis. Mas seria uma profissão ruim, não seria se imaginar uma profissional de sexo? É difícil imaginar. Mas por isso que você já explicou, que é uma decisão que não é tomada no vácuo. Ela tem um contexto e para muitas pessoas é uma escolha que vem de um caminho de precarizações. E que talvez seja o único caminho. Sim. É disso que a gente está falando quando fala sobre a dificuldade de ser uma prostituta. Não é pela moral do sexo. É que me parece que para algumas pessoas não há opção de ser uma advogada ou uma prostituta, como nós conversamos aqui. Sim. Então, se o caminho é ser uma prostituta, vamos falar de regulamentação, de proteção. De direitos. Mas aí uma dúvida, que é uma dúvida genuína também do movimento feminista, é de se a gente não devia tentar proteger essas pessoas, criminalizando não as prostitutas, não as profissionais, mas quem demanda o trabalho, né, os clientes. Por que a gente não acha que essa é uma boa alternativa? Não só pela dúvida que nós temos pelo caminho de castigo, proibição, para garantir direitos e igualdade, mas seria uma infantilização das mulheres, dos homens, de quem quer que esteja no mercado do sexo. É dizer, eu vou proibir que você transforme o seu corpo em mercadoria, porque eu vou proibir que o cara compre. Me parece que é um caminho de infantilização. E continua cercando as mulheres essa força policial que não protege, que a gente tem toda a nossa experiência diz o contrário, né? Que vulnerabiliza ainda mais. Essa é uma dúvida que permanece nesse debate.